Meu melhor amigo mentiu sobre mim. Eu descobri que meu melhor amigo estava mentindo sobre mim quando um conhecido me mandou uma mensagem estranha numa terça-feira à noite. A mensagem dizia apenas: Cara, é verdade o que aconteceu entre você e o Lucas? Eu fiquei olhando para o celular por alguns segundos, porque não tinha acontecido nada entre mim e o Lucas. Na verdade, o Lucas era meu melhor amigo há quase 10 anos. A gente se conheceu ainda na faculdade. Mesma sala, mesmos trabalhos, mesmas madrugadas estudando para a prova. Depois que a faculdade acabou, a amizade continuou. Mesmo quando cada um começou a trabalhar em áreas diferentes, a gente ainda se encontrava com frequência. Churrasco no fim de semana, jogos de futebol, conversas longas sobre trabalho, vida, planos. Por isso a mensagem daquele conhecido não fazia sentido. Respondi: Que história? Ele demorou alguns minutos para responder. Então chegou outra mensagem. Ouvi dizer que você tentou passar o Lucas para trás em um negócio. Meu estômago apertou. Negócio? Eu e o Lucas nunca tivemos empresa juntos. No máximo já conversamos algumas vezes sobre ideias, projetos que talvez um dia pudéssemos fazer. Mas nada nunca saiu do papel. Respondi imediatamente: Isso não é verdade. Ele respondeu quase na mesma hora. Então não sei de onde veio essa história. Mas ouvi isso de duas pessoas diferentes. Duas pessoas. Aquilo me deixou inquieto, porque quando uma história começa a circular entre várias pessoas, normalmente alguém está contando essa versão repetidamente. E naquele momento eu só conseguia pensar em uma pergunta: quem estava contando aquilo? Na manhã seguinte, mandei mensagem para o Lucas. Cara, podemos conversar hoje? Ele respondeu rápido. Claro. Está tudo bem? Queria falar pessoalmente. Marcamos de nos encontrar em um café no fim da tarde. Quando cheguei, ele já estava sentado em uma mesa perto da janela. Parecia normal, tranquilo. E aí? Ele disse quando eu sentei. E aí? Pedi um café e fui direto ao ponto. Lucas, você comentou com alguém que eu tentei te passar para trás em um negócio? Por um segundo muito rápido. Ele pareceu surpreso. Mas foi uma surpresa estranha. Como se estivesse mais tentando ganhar tempo do que realmente confuso. Quem te disse isso? Ouvi de duas pessoas diferentes. Ele respirou fundo. Cara, isso foi um mal-entendido. Mal-entendido. A palavra apareceu rápido demais. Que mal-entendido? Ele passou a mão na nuca. Eu só comentei com algumas pessoas que a gente teve ideias diferentes sobre um projeto. Nada demais, mas aquilo não explicava nada. Ideias diferentes não viram história de passar para trás. Silêncio. Ele ficou olhando para o café, evitar olhar nos meus olhos. E foi naquele momento que algo dentro de mim começou a ficar desconfortável. Porque depois de 10 anos de amizade, eu conhecia muito bem os sinais dele. E aquele era exatamente o sinal de quando ele estava tentando ajustar uma história enquanto falava. Lucas, eu disse devagar. Ele levantou os olhos. Você contou algo que não aconteceu? Ele demorou alguns segundos para responder. Segundos longos demais. E naquele momento eu comecei a perceber algo que me deu um peso no peito. Talvez aquela história não fosse apenas um mal-entendido. Talvez meu melhor amigo estivesse realmente contando para outras pessoas uma versão completamente diferente da nossa história. Quando perguntei se ele tinha contado algo que não aconteceu, Lucas não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou olhando para o café, mexendo a colher devagar. Era um hábito antigo dele. Sempre fazia isso quando estava pensando demais no que ia dizer. Cara, ele começou. Acho que você está levando isso muito a sério. Aquilo me deixou ainda mais desconfortável. Muito a sério? Estão dizendo que eu tentei te passar para trás. Ele suspirou. Eu nunca usei essas palavras. Então o que você disse? Ele demorou um pouco antes de responder. Só comentei que a gente tinha conversado sobre um projeto e que no final você decidiu seguir sozinho. Aquilo não fazia sentido.
Lucas, a gente nunca começou projeto nenhum. Ele levantou os ombros. Era uma ideia. E você comentou com outra pessoa depois. Agora eu estava realmente confuso. Eu comentei uma ideia com um colega de trabalho. Isso não tem nada a ver com te passar para trás. Ele evitou meu olhar de novo. E naquele momento algo começou a se encaixar na minha cabeça. Alguns meses antes, nós dois tínhamos conversado sobre uma ideia simples. Nada muito grande. Um pequeno serviço online que poderia ajudar algumas empresas locais. Foi uma conversa casual, algo que surgiu numa noite de bar. A gente falou por talvez 20 minutos. Depois o assunto simplesmente morreu. Nunca mais voltamos nele. Até que, algumas semanas atrás, um colega meu comentou que a empresa dele precisava exatamente daquele tipo de serviço. Eu mencionei a ideia, e eles decidiram testar. Nada gigantesco. Um projeto pequeno. Mas estava funcionando. Você está falando daquela ideia do bar? Perguntei. Lucas assentiu lentamente. Sim, agora tudo começou a fazer sentido. Lucas, aquilo foi só uma conversa. A gente nunca combinou de fazer nada. Ele deu de ombros. Mas parecia que a gente ia tentar desenvolver juntos. Eu balancei a cabeça. Não. A gente só comentou uma ideia. Nem plano tinha. Ele ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que eu percebi algo que me incomodou mais do que a própria história. Lucas parecia acreditar na própria versão. Ou, pelo menos, estava confortável com ela. Então você contou para as pessoas que eu peguei uma ideia nossa e fiz sozinho? Ele respondeu rápido. Eu só disse que você resolveu seguir com ela. Sem falar comigo. Eu soltei uma pequena risada sem humor. Porque não havia nada para falar. Não era um projeto conjunto. Ele se recostou na cadeira. Talvez para você não fosse. A frase ficou no ar. Pesada. Porque aquilo revelava algo que eu não tinha percebido antes. Para mim, aquela conversa no bar tinha sido só uma ideia aleatória. Para ele, talvez tivesse significado mais. Mas mesmo assim havia algo que não encaixava. Lucas, mesmo se você achasse que era uma ideia conjunta, por que contar para as pessoas dessa forma? Ele demorou alguns segundos para responder. Quando falou, o tom era mais defensivo. Porque pareceu estranho. De repente você aparece trabalhando exatamente naquilo. Eu respirei fundo. Eu não apareci. Um cliente meu pediu algo parecido. Eu lembrei da ideia. E desenvolvi. Ele ficou olhando para mim. E então perguntou algo que revelou muito mais do que qualquer explicação anterior. Está dando dinheiro? A pergunta veio rápida, direta. E naquele momento, eu senti algo estranho no peito. Porque agora eu começava a entender melhor por que aquela história estava circulando. Talvez Lucas não estivesse apenas chateado com a ideia. Talvez ele estivesse reagindo a outra coisa. Algo muito mais simples. E muito mais humano. A sensação de que alguém próximo tinha transformado uma ideia casual em algo real sem ele. Quando o Lucas perguntou se aquilo estava dando dinheiro, eu fiquei alguns segundos em silêncio. Não porque a pergunta fosse difícil de responder, mas porque ela revelou algo que eu ainda estava tentando entender. Está começando a dar resultado, respondi. Ele assentiu lentamente. Eu imaginei. Aquilo soou estranho. Não havia alegria na voz dele, nem curiosidade. Parecia mais confirmação, como se ele já estivesse esperando ouvir aquilo. Lucas, eu disse. Você está chateado por causa disso? Ele soltou um pequeno suspiro. Não é tão simples. Eu esperei. Ele apoiou os braços na mesa e finalmente me olhou nos olhos. Você lembra daquela noite no bar? Quando a gente falou da ideia? Lembro. Você parecia animado. Falou que poderia funcionar. Que a gente podia tentar desenvolver juntos. Eu pensei por um momento. Era verdade que eu tinha falado aquilo. Mas naquele tipo de conversa informal, a gente fala muitas coisas. Ideias surgem o tempo todo. A maioria nunca sai do papel. Lucas, a gente fala de ideias assim direto. Nem sempre vira plano real. Ele balançou a cabeça.
Para mim parecia diferente. Aquilo me fez perceber algo importante. Talvez ele tivesse interpretado aquela conversa de uma forma muito mais concreta do que eu, mas mesmo assim, aquilo ainda não explicava outra coisa. Mesmo se você achou que era algo conjunto, eu disse, por que contar para as pessoas que eu te passei para trás? Ele demorou um pouco antes de responder. Quando falou, a voz saiu mais baixa. Porque foi assim que pareceu. Do meu ponto de vista. Silêncio. Você nunca me ligou. Nunca comentou que estava trabalhando naquilo. Eu só descobri quando ouvi outras pessoas falando. Agora algumas peças começaram a se encaixar. Quem falou para você? Ele respondeu. Um conhecido em comum. Ele comentou que você estava desenvolvendo um serviço novo. E quando descreveu, era exatamente a ideia que a gente tinha discutido. Eu passei a mão no rosto. Agora eu entendia o ponto de vista dele. Mas ainda havia algo errado na forma como aquilo evoluiu. Lucas, você podia simplesmente ter me perguntado. Ele deu um pequeno sorriso sem humor. Foi o que eu pensei em fazer no começo. Mas aí eu comentei com algumas pessoas e todo mundo disse a mesma coisa. O quê? Ele respondeu sem hesitar. Que parecia que você tinha me deixado de lado. Aquela frase me incomodou, porque agora dava para ver claramente como a história tinha crescido. Lucas contou uma versão inicial. Outras pessoas deram suas interpretações, e pouco a pouco, a narrativa ficou maior do que o fato original. Então você continuou contando essa versão? Perguntei. Ele ficou em silêncio. E esse silêncio respondeu à pergunta. Eu respirei fundo. Você percebe que isso afetou minha reputação? Ele levantou os olhos. Eu não imaginei que fosse chegar até você. Mas chegou. E não foi só uma pessoa. Silêncio novamente. Algumas mesas ao redor continuavam cheias de gente conversando, rindo, vivendo conversas normais. Mas aquela mesa parecia isolada do resto do café. Então, o que você quer que eu faça agora? Ele perguntou. A pergunta parecia sincera, mas também parecia um pouco tardia, porque a história já estava circulando há semanas, talvez meses. Eu fiquei alguns segundos pensando e percebi algo que me deixou mais triste do que irritado. O problema não era apenas a história, era o fato de que, em nenhum momento, ele tinha vindo falar comigo primeiro, depois de 10 anos de amizade. A reação dele tinha sido contar a versão dele para outras pessoas, antes de perguntar diretamente para mim. Sinceramente? Eu disse. Ele assentiu. Eu queria que você tivesse confiado o suficiente em mim para simplesmente perguntar antes de contar essa história para todo mundo. Depois que eu disse aquilo, Lucas ficou em silêncio por um tempo. Não era aquele silêncio desconfortável de quem está tentando ganhar tempo para responder. Era um silêncio mais pesado, como se ele estivesse finalmente percebendo algo que antes tinha ignorado. Talvez eu realmente devesse ter falado com você primeiro, ele disse. A frase saiu devagar, sem defesa, sem justificativa, mas também sem muita convicção. Eu fiquei olhando para ele por alguns segundos, porque aquela situação ainda parecia estranha para mim. 10 anos de amizade, muitas conversas, muitos momentos difíceis que a gente já tinha atravessado juntos. E mesmo assim, quando surgiu a primeira situação ambígua, a reação dele foi assumir o pior. Lucas, eu disse. Ele levantou os olhos. Eu nunca teria problema em fazer algo junto com você. Se aquilo realmente fosse um projeto nosso, ele assentiu devagar. Eu sei. Mas o jeito que ele disse aquilo não parecia completamente convencido. Talvez porque, naquele ponto, a história já tivesse ganhado vida própria. O problema não foi a ideia, continuei. Ideias surgem o tempo todo. O problema foi você contar para outras pessoas que eu fiz algo errado. Ele respirou fundo. Eu não achei que fosse virar uma história tão grande. Eu dei um pequeno sorriso. Histórias quase sempre crescem quando começam com "acho que ele fez isso". Ele baixou os olhos novamente.
Por alguns segundos, ninguém falou nada. Até que ele disse algo inesperado. Eu fiquei com inveja. A frase veio rápida, quase como se tivesse escapado sem ele planejar. Eu levantei as sobrancelhas. Inveja? Ele assentiu. Quando eu ouvi que você tinha realmente transformado aquela ideia em algo real, eu pensei que poderia ter feito parte disso. Aquilo finalmente colocou tudo em perspectiva. Não era sobre dinheiro, nem sobre negócios. Era algo muito mais simples. Ele viu uma ideia que nós dois tínhamos comentado, se transformar em algo concreto. E por algum motivo, aquilo fez ele sentir que tinha ficado para trás. Lucas, você nunca ficou de fora. Porque aquilo nunca foi um projeto conjunto. Ele deu de ombros. Eu sei disso agora. Silêncio. Mas na hora pareceu diferente. Eu fiquei pensando nisso por alguns segundos, porque olhando de fora, aquela situação parecia pequena. Uma conversa de bar, uma ideia, um pequeno projeto, mas às vezes não são os grandes acontecimentos que criam problemas entre pessoas. Às vezes são as interpretações silenciosas, as suposições, as histórias que alguém começa a contar para si mesmo e depois para os outros. Você ainda fala com essas pessoas que ouviram a história? Perguntei. Ele assentiu. Algumas, sim. Então talvez valha a pena contar a versão completa agora. Ele entendeu imediatamente o que eu queria dizer. Você quer que eu corrija a história? Eu quero que as pessoas saibam que ela não era verdadeira. Lucas ficou olhando para a mesa por alguns segundos. Depois assentiu. É justo. Terminamos o café pouco depois. A conversa não foi exatamente leve, mas também não terminou em briga. Quando saí do café e caminhei para o carro, fiquei pensando em algo que aquela situação tinha deixado muito claro para mim. Amizades longas não quebram apenas por grandes traições. Às vezes, elas começam a rachar por coisas pequenas, pequenas histórias, pequenas suposições, pequenas versões de acontecimentos que alguém conta, sem verificar se são verdadeiras. E o problema dessas histórias é que quando começam a circular, elas dizem muito mais sobre quem contou do que sobre quem foi acusado. Algumas semanas depois daquela conversa no café, a situação começou a mudar. Mas não de forma imediata. Histórias, quando começam a circular entre várias pessoas, não desaparecem do dia para a noite, principalmente quando elas são interessantes ou quando envolvem algum tipo de conflito. Mas Lucas cumpriu o que tinha dito. Eu soube disso de uma forma curiosa. Cerca de 2 semanas depois, encontrei novamente o mesmo conhecido que tinha me mandado a primeira mensagem naquela terça-feira. Ele me chamou no corredor depois de um evento profissional. Cara, falei com o Lucas outro dia. Aquilo imediatamente chamou minha atenção. É? Ele assentiu. Ele comentou aquela história do negócio. Disse que tinha entendido algumas coisas errado. Eu fiquei em silêncio por um momento. Entendido errado como? Ele deu de ombros. Disse que nunca foi realmente um projeto de vocês dois. Que foi mais uma ideia de conversa. E que você acabou desenvolvendo quando surgiu a oportunidade. Aquilo era exatamente o que tinha acontecido. Mas ouvir aquilo vindo de outra pessoa teve um efeito estranho, porque confirmou algo importante. Lucas realmente estava corrigindo a história. Então, acho que foi só um mal-entendido mesmo, o cara concluiu. Eu apenas assenti. Acho que sim, mas, mesmo assim, algo dentro de mim tinha mudado. Não de forma dramática. Não havia raiva constante, nem ressentimento forte, mas havia uma nova camada de cautela. Porque aquela situação tinha mostrado algo que eu nunca tinha percebido antes. Lucas não era alguém mal-intencionado, mas também não era alguém completamente imune às próprias interpretações. Quando ele sentiu que tinha ficado de fora de algo, ele construiu uma narrativa que fazia sentido para ele. E essa narrativa acabou se espalhando. Algum tempo depois, nós voltamos a nos encontrar com o mesmo grupo de amigos.
Churrasco de sábado. Conversa normal. Risos. Como muitas vezes já tinha acontecido antes. Em determinado momento, Lucas se aproximou enquanto eu estava pegando uma bebida. Acho que algumas pessoas já ouviram a versão certa da história, ele comentou. Eu percebi, respondi. Ele assentiu. Foi meio estranho perceber como a história cresceu. Cada pessoa parecia lembrar de uma versão diferente. Eu dei um pequeno sorriso. Histórias fazem isso, principalmente quando começam com suposições. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Eu realmente não queria ter criado aquele problema. Eu acreditei nele, mas também percebi algo que talvez ele ainda não tivesse entendido completamente. O problema não foi a história em si, eu disse. Ele franziu a testa. Não? Não. O problema foi que você contou a história para outras pessoas, antes de perguntar para mim. Ele ficou quieto, talvez processando aquilo, porque no fundo, aquela era a parte mais importante de toda a situação. Não era sobre negócios, não era sobre ideias, era sobre confiança. Depois de 10 anos de amizade, o primeiro impulso dele tinha sido acreditar em uma interpretação e compartilhá-la com outros, em vez de simplesmente me perguntar. Alguns meses se passaram depois disso. A amizade não acabou, mas também não voltou a ser exatamente como antes. E isso é algo curioso sobre relações longas. Às vezes elas não quebram completamente. Elas apenas mudam de forma. Ficam um pouco mais cuidadosas, um pouco mais conscientes e, às vezes, um pouco mais distantes. Mas se aquela história me ensinou algo, foi uma lição simples. Ideias são fáceis de compartilhar, planos são fáceis de discutir. Mas confiança é algo muito mais delicado. Porque quando alguém começa a contar uma história sobre você, sem primeiro perguntar se ela é verdadeira, o que realmente fica claro, não é apenas a história que foi contada, mas o quanto aquela pessoa acreditou nela antes de ouvir você. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.